Você está se sabotando e nem sabe. Tá acordando cedo, anotando metas, lendo livros, mas ainda assim sente que tá travado por dentro. E eu vou te dizer uma verdade que pode doer. Enquanto você não cuidar da sua mente como cuida do seu feed do Instagram, a sua vida vai continuar patinando no mesmo lugar. Porque não é falta de esforço, é excesso de ruído mental. As pessoas querem mudar de vida, mas não querem mudar de mentalidade. Querem resultados sem reconfigurar o sistema interno. E adivinha, não funciona. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o seu motor mental estiver sujo, desalinhado e mal programado, você não vai sair do lugar. O corpo sente o que a mente esconde, e até você entender isso, vai viver quebrando no meio do caminho. Agora, deixa eu te perguntar, quantas vezes você tentou virar a chave e acabou voltando para o mesmo ciclo? Isso não acontece por fraqueza, acontece por falta de treino. Treino mental, emocional e até físico. Porque a mente e o corpo andam juntos e a maioria só foca em um dos dois. Resultado: desalinhamento total. Ansiedade, fadiga, medo de exposição, falta de clareza. Tá tudo conectado e tudo começa na forma como você pensa. Se você já tentou de tudo e sente que algo ainda está travando sua evolução, fica comigo nesse vídeo, porque aqui a gente vai direto ao ponto. Como transformar sua mentalidade sem blá 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 motivacional, com base na vida real, na prática e com coragem de falar o que ninguém tem coragem de dizer. E se você quer acelerar esse processo com direção e apoio estratégico, o link do nosso produto está fixado nos comentários. E ele foi criado exatamente para te tirar da estagnação mental. Tem muita gente pisando fundo no acelerador da vida, como se a pressa fosse sinônimo de produtividade. Só que o que parece desempenho mental, muitas vezes é só ansiedade com crachá de ambição. Mentalidade de crescimento não se constrói na base da pressa, mas na base da consistência. O excesso de estímulo sem direção só gera desgaste. O crescimento verdadeiro exige foco, paciência e autoconhecimento. Quem não entende isso, vive patinando em ciclos de frustração e cansaço. O cérebro, esse supercomputador biológico, funciona como um carro de alta performance. Se você ignora os alertas internos, como exaustão, falta de clareza e irritação, o sistema começa a queimar por dentro. É quando surgem os bloqueios mentais, as crises de autoconfiança e aquela sensação de estar perdido. Isso é o preço de operar sob crenças limitantes, achando que fazer mais é sempre melhor. Mentalidade de sucesso é sobre direção, não sobre velocidade. E a maioria erra aí, acelera sem saber para onde está indo. Vamos com um exemplo real. Uma pessoa decide mudar de vida. Se inscreve em 5 cursos online, começa a ler 3 livros ao mesmo tempo e cria uma rotina de produtividade que caberia num CEO da NASA. Em 2 semanas, ela está exausta, com sentimento de fracasso e um nível de foco que mal dura 5 minutos. Isso acontece porque confundiu ação com estratégia. Mentalidade de crescimento não é empilhar tarefas, é desenvolver resiliência, disciplina emocional e neuroplasticidade ao longo do tempo. Quer crescer de verdade? Então entenda que o sucesso é maratona, não tiro de 100 metros. Toda construção sólida começa no invisível, mentalidade, hábitos, sistema interno. As grandes transformações começam no silêncio, não no palco. E a pergunta que fica é: você está se movimentando rumo ao seu propósito ou só girando em alta velocidade no mesmo lugar? Tem momentos em que o corpo grita o que a mente se recusa a encarar. Uma dor nas costas que não passa, um enjoo do nada, uma insônia crônica. Tudo isso pode ser apenas o reflexo físico de uma mente congestionada. A verdade é que, quando você não resolve um conflito interno, ele se manifesta em forma de tensão muscular, baixa imunidade ou até doenças emocionais. É o cérebro fazendo o papel do mensageiro, entregando sinais de que algo precisa ser enfrentado com coragem e consciência. A mentalidade de crescimento exige esse tipo de maturidade. Entender que autocuidado vai muito além de dormir bem ou tomar água. É saber identificar padrões de sabotagem mental e ter inteligência emocional suficiente para encarar a si mesmo de frente. Ansiedade, raiva, frustração, medo,
Tudo isso, se não for ressignificado, vira energia acumulada e começa a interferir no seu sistema. E quando o sistema falha, não é o corpo que está fraco, é a mentalidade que está em modo de sobrevivência. Exemplo: um empreendedor que vive no piloto automático, alimentado por produtividade tóxica. Acorda cedo, trabalha até tarde, diz que vai dar certo, mas não percebe que a mente está girando em espiral. Um dia sente uma dor no peito, faz exames e nada. O corpo está inteiro, mas o emocional está em ruínas. Isso acontece porque ele não desenvolveu autoconhecimento nem criou espaço para pausa, reflexão ou alinhamento com propósito. E sem isso, não há mindset de sucesso que resista. O problema é que a maioria ainda acredita que sucesso é só força de vontade, mas a força de vontade sozinha quebra no meio do caminho. O que sustenta uma jornada longa é o equilíbrio entre performance emocional, mentalidade antifrágil e clareza de propósito. E se você continuar empurrando os problemas para debaixo do tapete, o corpo vai continuar jogando tudo para fora, de um jeito ou de outro. Tem gente que vive girando no mesmo lugar como carro atolado em lama e ainda acha que tá indo bem. Sabe por quê? Porque confunde movimento com progresso. A verdade é que sem tração mental, aquela força de base que vem da autoconfiança, do foco e da clareza, a pessoa só faz barulho, mas não sai do lugar. Um cérebro sem tração é um cérebro reativo, dominado por crenças limitantes, sabotagem emocional e falta de estratégia. E nesse estado, a pessoa pode até querer, mas não consegue. A mentalidade de crescimento funciona como um sistema 4x4. Quando o terreno da vida fica difícil, crise, rejeição, fracasso, medo do desconhecido, ela aciona a tração. E aí, mesmo com dificuldade, você anda. Agora, se a sua mente só funciona no tração dianteira, ou seja, motivação rasa e impulsos momentâneos, você vai afundar. E o pior, vai se culpar por isso. Vai achar que não é capaz, quando na verdade só faltava ajustar a marcha certa. Quer um exemplo claro disso? Imagina um estudante que vive reclamando que não consegue aprender inglês. Ele tenta uma vez, trava e desiste. Aí tenta de novo, só que com a mesma mentalidade. Eu sou ruim com idiomas. Isso é patinação pura. Mas se ele muda o discurso interno, ativa sua neuroplasticidade e troca a vergonha pela curiosidade, tudo muda. Ele começa a testar novas formas, como aprender com música, conversar com nativos, usar o idioma no dia a dia. Isso é tração mental, transformar obstáculo em oportunidade. Só que essa tração não nasce do nada, ela é treinada, e ela exige uma base sólida, senso de propósito, consciência emocional e visão de futuro. Quem não desenvolve isso, vive atolado em padrões antigos. Por fora parece esforço, mas por dentro é trava. E se você não ajustar esse motor mental, vai continuar tentando empurrar a vida com a força dos braços, quando o que falta mesmo é acionar o sistema certo. Muita gente acha que ser explosivo é sinal de personalidade forte, mas na real é só falta de gestão emocional. Quando a mente não é treinada para lidar com frustração, ela vira um campo minado. Qualquer coisa acende o pavio. E o problema não é sentir raiva, medo ou insegurança. Isso é natural. O ponto é o que você faz com essas emoções. A diferença entre quem cresce e quem se sabota está na capacidade de canalizar essa energia de forma consciente. Uma mentalidade de crescimento transforma a ira em movimento estratégico. Enquanto uns explodem e culpam o mundo, outros usam o incômodo como bússola. Exemplo: ao invés de se vitimizar quando recebe uma crítica, a pessoa respira fundo, analisa, filtra e se ajusta. Isso é autodomínio, isso é inteligência emocional. A maioria não foi treinada para isso. Cresceu ouvindo engole o choro, homem não sente, menina tem que ser boazinha. Resultado, adultos reativos, emocionalmente frágeis, com desempenho mental comprometido. Quer crescer? Comece reconhecendo que imaturidade emocional trava o progresso. Não adianta ter metas, livros, mentor se o seu ego explode a cada pequeno desafio. Crescimento exige autoconhecimento, autoconsciência e, principalmente, humildade para mudar. O mundo real não vai passar a mão na sua cabeça. Quem desenvolve disciplina emocional vira antifrágil, ou seja, em vez de quebrar nas pancadas da vida, usa cada uma para construir músculo mental. Mas aqui vai o detalhe que quase ninguém conta. Maturidade emocional é treino.
E esse treino acontece no caos. É quando algo dá errado, alguém te decepciona ou a vida vira do avesso, ali está o momento de evolução. E se você não estiver atento, vai desperdiçar a chance de crescer por dentro. Porque a mente imatura reage, a mente em crescimento responde com visão. E essa diferença muda tudo. A maior mentira que te contaram é que conhecimento é poder. Não é. Poder é ação aplicada com consciência. Tem muita gente que sabe tudo sobre mindset, que leu livros, assistiu palestras, mas na hora do caos, trava. E sabe por quê? Porque não treinou. A mentalidade de crescimento não se forma na leitura, se forma na fricção da vida real. Você só desenvolve foco, resiliência e autoconfiança quando enfrenta os desafios de frente, não quando os estuda de longe. Treinamento emocional é igual músculo, precisa de carga, repetição e desconforto. Pablo Marçal contou a história do filho que queria dinheiro para o lanche, lembra? A maioria dos pais daria o dinheiro para evitar a lágrima, mas ele viu ali uma oportunidade de forjar caráter. Isso é treino. E treino de verdade não acontece em momentos de conforto, mas quando dói. Quer um exemplo prático? Se a pessoa está desempregada, ao invés de esperar uma vaga, pode começar oferecendo consultoria básica, fazer freelas, aprender a vender algo. Isso é forçar a mente a crescer. Mentalidade de crescimento é, sobretudo, a arte de construir soluções no meio da limitação. E isso não se ensina, se vive. Um dos maiores erros das pessoas é esperar estar preparadas para agir, mas é agindo que você se prepara. Quer aprender a ter inteligência emocional? Então comece a lidar com gente difícil. Quer desenvolver desempenho mental? Coloque-se em situações que exijam tomada de decisão rápida, mesmo com medo. Esse é o verdadeiro campo de treino. Só que aqui entra uma chave rara. O treino precisa ter propósito, senão vira sofrimento vazio. Não adianta colocar o cérebro em situação de estresse se você não entende o porquê daquilo. Mentalidade de sucesso precisa de intencionalidade. Se cada desafio for encarado como degrau, você evolui, mas se for visto como castigo, você paralisa. E é nessa escolha, entre crescer ou se esconder, que a maioria trava a própria vida. Tem um bloqueio silencioso que trava o avanço de muita gente, o medo que foi instalado lá atrás, geralmente na infância. Frases como "cuidado com o estranho", "não fale com desconhecidos", "fique quieto, senão vão rir de você", pareciam inocentes na época, mas programaram uma mentalidade limitada. Crescemos com travas emocionais que nos fazem evitar riscos, desconfiar de oportunidades e fugir de ambientes desafiadores. A mentalidade de crescimento precisa de reprogramação, porque a maioria está operando com o software da escassez e da proteção. Esses medos herdados viram padrões adultos: o medo de errar, de se expor, de tentar algo novo. A pessoa diz que quer crescer, mas treme só de pensar em gravar um vídeo, conversar com alguém influente ou tomar uma decisão ousada. Ela não tem problema de habilidade, tem problema de mentalidade. E sabe o que é mais louco? Ela nem percebe. A mente virou um território minado por crenças limitantes, e cada passo para fora da zona de conforto ativa uma sirene emocional. Quer um exemplo prático disso? Uma pessoa tem um baita potencial para empreender, mas toda vez que pensa em vender algo, sente vergonha. Por quê? Porque ouviu dos pais que vendedor é insistente, dinheiro é sujo, quem fala demais se queima. Resultado, ela sabota a própria liberdade financeira por medo de julgamentos que nem existem mais. É por isso que desenvolver mentalidade de crescimento exige confronto, não só com o mundo, mas com as programações que você carrega sem nem saber. Só que essa transformação não acontece na superfície. Ela exige escavação profunda, com coragem de encarar memórias, frases antigas e rotinas automáticas. É desconfortável, mas necessário, porque enquanto esse sistema não for atualizado, você vai continuar tentando crescer com a mentalidade de quando tinha 7 anos. E não dá para conquistar um mundo novo com um cérebro programado para sobreviver no antigo. Você não vai expandir sua mentalidade cercado só de conforto e validação. Crescimento real exige atrito, exposição e, muitas vezes, constrangimento produtivo. É num ambiente desafiador que a mente é forçada a se adaptar, se expandir, se reinventar. Quem vive evitando o desconforto nunca aciona seu verdadeiro potencial. Mentalidade de crescimento não floresce em solo macio, ela brota na fricção, no erro e no improviso.
E por mais contraditório que pareça, o desconforto é o melhor mentor que existe. A mente precisa ser forçada a sair do automático. Estar em lugares onde você não é o mais esperto da sala. Conversar com quem pensa diferente. Expor ideias sem saber se vão aceitar. Tudo isso ativa a neuroplasticidade, fortalece a autoconfiança e destrava novas habilidades. Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de falar em público? Isso é seu sistema nervoso se expandindo. E cada vez que você não foge desse sentimento, você estica sua zona de capacidade. Quer uma aplicação real? Comece a se inserir, de propósito, em ambientes que te desafiem. Se você é tímido, entre em grupos de networking. Se tem medo de vendas, ofereça seu produto para desconhecidos em eventos. Se tem bloqueio com autoridade, peça feedback de pessoas com mais experiência. A regra é simples: o que te incomoda provavelmente é o que vai te fazer crescer. Mas se você continuar fugindo, vai reforçar ainda mais as barreiras internas que te mantêm travado. Só que tem uma virada aqui. Não basta se expor ao desafio, é preciso absorver dele o aprendizado. Mentalidade de crescimento não é se colocar em risco de forma impulsiva, é usar o desafio como ferramenta de lapidação. O desconforto precisa ter propósito. E quando você entende isso, cada situação desafiadora vira uma espécie de academia emocional. Você não sai ileso, mas sai mais forte, sempre. Você pode falar o que quiser para os seus filhos, amigos ou equipe, mas eles não vão seguir o que você diz, vão repetir o que você vive. Mentalidade de crescimento não se ensina com discurso, se transmite com exemplo. O ser humano aprende por imersão, observando comportamentos, reações, decisões. E se você diz que acredita em desenvolvimento pessoal, mas foge do desconforto, reclama de tudo e desiste no primeiro erro, é isso que vai ser absorvido por quem te cerca. O vídeo do Pablo mostrou bem isso, a cena do filho pedindo dinheiro e ouvindo um não firme e com propósito. Ali não era sobre o lanche, era sobre moldar caráter. Mentalidade de sucesso exige decisões impopulares, mas que constroem visão a longo prazo. E isso vale para tudo. Se você quer transformar sua família, sua equipe, seu círculo social, precisa viver aquilo que prega. Ler livros como Mindset, da Carol Dweck, ou Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, é ótimo. Mas de nada adianta se a sua rotina for incoerente com isso. Quer um exemplo real para aplicar agora? Crie microdesafios semanais com pessoas próximas. Proponha metas de leitura, ações de vendas, exposições a situações desconfortáveis. E mais importante, faça você também. Documente sua jornada. Mostre que o desconforto faz parte, que errar é parte do jogo, que continuar é o que diferencia os que crescem dos que apenas sonham. Isso é liderança baseada em mentalidade. É ativar o crescimento coletivo a partir da própria prática. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Transmitir mentalidade exige vulnerabilidade. Você vai ter que mostrar que falha, que tem medo, que está aprendendo. Porque é aí que o outro se conecta. A mente que se fecha em perfeição afasta. A que se abre em processo inspira. E é esse tipo de presença que muda vidas, inclusive a sua. Tem gente que não cresce porque não quer abrir mão. E não estou falando de coisas materiais. Estou falando de pessoas, comportamentos, crenças antigas, hábitos que te sabotam sorrindo. Mentalidade de crescimento exige desapego. Não dá para correr uma maratona com uma mochila cheia de traumas, ego ferido e amizades que te puxam para a mediocridade. Crescer dói, mas o que realmente destrói é insistir em carregar o que já deveria ter sido deixado para trás. A vida sempre vai te colocar em bifurcações, e muitas vezes o próximo nível só se revela depois de um corte difícil. Pode ser o fim de uma sociedade, o afastamento de alguém da família, a decisão de sair de um emprego que te apaga. Essas decisões não são fáceis, mas são limpas. Porque toda vez que você escolhe permanecer em um lugar que já não comporta mais a sua mentalidade, você envia ao cérebro a mensagem de que crescer não vale o preço, e isso trava tudo. Quer um exemplo direto? Tem gente que tem medo de crescer porque sabe que se crescer vai deixar de caber nos ciclos onde sempre se sentiu aceito. E aí entra em conflito interno. Será que eu mudo ou será que eu fico confortável? A resposta nunca é fácil, mas é clara. Se o ambiente te sufoca, você tem duas escolhas: encolher para caber ou expandir até o ponto em que o ambiente precisa mudar para te manter.
e a maioria continua se moldando com medo de incomodar. E assim, o potencial vai morrendo aos poucos. Só que mentalidade de crescimento verdadeira não se acomoda, ela confronta. Ela é leal ao propósito, não à zona de conforto. E às vezes isso vai significar andar sozinho por um tempo. Vai significar ser mal interpretado. Vai significar dizer não para coisas que parecem boas, mas que não estão alinhadas. E isso exige coragem. Mas é exatamente aí que o terreno começa a se abrir para um novo nível de consciência, abundância e transformação. Agora que você tem esse conhecimento, a pergunta é simples: o que vai fazer com ele? Vai deixar mais um conteúdo passar pela sua cabeça sem ação? Ou vai usar isso para romper com esse ciclo que já dura anos? O que você precisa cortar hoje para liberar espaço para o novo? Quais hábitos, pessoas ou pensamentos estão te amarrando no mesmo ponto há tanto tempo? Se você não aplicar isso agora, quando é que vai começar a viver com propósito de verdade? Comenta aqui embaixo qual parte desse vídeo mais te confrontou. Qual parte bateu e te fez refletir? A interação aqui não é só para engajar, é para firmar um compromisso com a sua própria evolução. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar esse próximo passo. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui você não vai receber motivação vazia, vai receber provocação real, conteúdo que sacode a mente e ativa sua transformação de dentro para fora. A gente se vê no próximo vídeo.